Fala, meus amigos, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, mais um vídeo. Hoje um convidado super especial aqui com a gente, o Jameli, ex-atleta profissional, hoje gestor profissional, trabalha na área esportiva. Vai bater um papo, contar um pouquinho para a gente, né, sobre a experiência dele. Jameli, muito obrigado pela sua participação aqui com os nossos alunos, muito obrigado por trazer um pouco da sua experiência. Valeu, Thiago, um prazer estar falando com você e estar falando com o pessoal aí também, né, nesse momento diferente, né, todo mundo está tendo que se reinventar aí, todo mundo tendo que criar alternativas para continuar trabalhando, estudando e, enfim, não ficar parado. Então é um prazer estar com vocês aí, dividir um pouquinho da experiência que eu tive, que eu estou tendo ainda, né, da gestão esportiva de uma maneira geral. Obrigado, Jameli. Para a gente começar, eu acho que você dispensa apresentações, né? Todo mundo te conhece, até os mais jovens, né? Com certeza te conhecem, mas só para a gente poder situar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória enquanto atleta profissional e essa transição quando você encerra a sua carreira como jogador profissional e passa a trabalhar como um gestor profissional dentro do esporte. Bom, eu tenho 45 anos, né? Nasci em São Paulo, sou paulistano e comecei jogando futebol de salão no Juventus, aqui de São Paulo. Depois tive minha carreira toda na base e o começo de carreira no São Paulo, na época do Tele, do time lá do Zete, do Raí, enfim, do Mundial. Depois tive uma passagem muito boa no Santos, né? No time do Santos de 95, daquela final com o Botafogo e tal. E depois eu fui embora, fui para a seleção brasileira, disputei as eliminatórias da Olimpíada de Atlanta. Naquela época tinha a Copa Ouro também, que é a Copa Confederação. Enfim, joguei na seleção brasileira e tive minha carreira a maioria do tempo fora como jogador, né? Eu joguei 2 anos no Japão e depois foram quase 10 anos na Espanha. E voltei para o Brasil, joguei no Corinthians na minha volta, no Atlético Mineiro e acabei minha carreira no Barueri. Então essa foi minha carreira como jogador. E o legal foi que quando eu voltei para o Brasil para jogar no Barueri, eu já comecei a me preparar. Eu já estava com problema no joelho, já estava ficando mais velho, então já o final estava muito mais perto, né? Já do que eu tinha de tempo ainda para jogar como jogador, né, de entrar no futebol como jogador. Daí eu fui me preparar, fui fazer faculdade, fiz vários cursos de tudo quanto é jeito, desde direito esportivo, de psicologia esportiva, de educação física, tirei meu CREF provisional, fui me preparando em várias áreas, porque eu tinha uma ideia de trabalhar no futebol, e na gestão principalmente, mas também tinha aquele lado de treinador, tinha muito convite de ser auxiliar de treinadores que tinham trabalhado comigo, de continuar de outra forma. Então eu procurei me preparar de todas as formas, né? E eu tinha o final do meu contrato com o Barueri, eu joguei o Campeonato Paulista pelo Barueri e eu tinha o Campeonato Brasileiro ainda, né? O ano inteiro pelo Barueri, mas eu machuquei o joelho, já não tinha mais condição de me recuperar bem para estar numa condição boa de estar dentro do campo competitivo, né? Já estava difícil de eu poder acompanhar a molecada. E daí a gente fez um acordo com o presidente do Barueri na época. Ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, cara, a gente quer que você fique com a gente, só que não como jogador mais. Você topa parar de jogar e assumir como gerente aqui no nosso time? E foi naquela época que o Barueri estava subindo, né? Que veio da Série C para a Série B, para a Série A. Eu participei de uma daqueles acessos, né? Que teve do Campeonato Paulista, foi incrível. Da Bzinha para a Série A3, A2, A1. E o ano que eu estava como gerente ainda foi campeão do interior. Então foi muito legal porque eu não tive esse espaço de tempo de parar de jogar e ver, né, o que ia fazer. Eu parei num domingo, que acabou o Campeonato Paulista, na segunda-feira eu fui no clube, peguei chuteira, peguei uniforme, peguei minha caneleira, minhas coisas, fui para casa e voltei com o meu laptop, com o computador, e mudei do vestiário para a sala da diretoria. Então, para mim, foi muito bom por isso, né? Foi difícil por um lado, porque os mesmos caras que eu estava do dia a dia ali no vestiário e no mesmo lado, eu fui para o outro lado da mesa, né?
de ser o coordenador, o gerente deles, mas foi muito legal, porque os caras me respeitavam e conseguiram entender também que eu já não era mais o Jameli que estava no dia a dia ali se trocando, tomando água junto, tomando café da manhã junto como jogador, mas já estava como um gestor. E depois aí foi embora, né? Depois veio o Curitiba, veio o Santos, enfim. Mas foi essa transição que todo ex-atleta, né, que todo mundo diz, várias pessoas já falam que o atleta morre 2 vezes, né? Morre a hora que para de competir como atleta e morre de verdade quando chega no final, né? Chega a hora, né? Que legal. Você comentou sobre os cursos que você fez, todo o processo de estudo. Qual que foi a importância, ou qual é a importância dessa qualificação através dos estudos para um gestor hoje atuar na área esportiva? Não, é fundamental, né, cara? Porque por mais que nem no meu caso, né? Eu desde os 14 anos já vivia do futebol e a minha prioridade era o futebol, né? Não era nem o estudo, porque várias vezes eu deixei de ir na escola porque tinha concentração, tinha que jogar. Inclusive, uma vez também eu tinha prestado para fazer a FUVEST, passei na primeira fase e a segunda fase da FUVEST coincidia com o jogo da Taça São Paulo. E eu não fui fazer o teste, eu fui jogar, não é? Então a prioridade sempre foi o futebol, né? Não foi o estudo. E claro, você fica para trás, né? Porque outras pessoas que fazem um curso, que nem eu vejo hoje, tem os cursos de gestão de tudo, né? De pessoas, de crises, formação de equipe, que é fundamental você ter esse relacionamento pessoal, né? Nos últimos 20 anos, praticamente, foi cada vez mais dando ênfase nessa parte dos relacionamentos interpessoais, não só da administração e do direito, do RH, enfim, é uma coisa mais cuidando das pessoas. Então, eu vejo que hoje é fundamental para qualquer pessoa que queira se tornar especialista em qualquer área, o estudo, porque a competição é muito grande, né? Todo mundo tem acesso à informação, qualquer computador e um acesso à internet, você está fazendo um curso à distância, cara. E falar línguas também é importante, ser uma pessoa multidisciplinar, né? Porque, que nem eu não sou advogado, mas eu consigo ler um contrato e entender o que está escrito ali. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho uma base muito forte de coaching. Faço coaching com atletas de alto rendimento, que é diferente de você ser psicólogo, ser um especialista, mas você tem uma noção, você sabe se defender, você sabe responder, você sabe ter um debate de igual para igual, você não passa vergonha, né, de um assunto que você não sabe. Da mesma forma, alguma coisa de administração, alguma coisa de economia. Então, hoje, não basta uma pessoa ser boa só na área dela, ela tem que saber se virar nas outras também. Não precisa ser um expert, né? Porque, claro, se você tem um problema mais grave, você vai contratar um advogado e vai falar, meu amigo, eu preciso disso. Mas você ter o mínimo conhecimento de ler um contrato, de analisar, de fazer perguntas certas no momento certo, eu acho que é fundamental. Por isso que, não só na área da gestão esportiva, mas em qualquer área, é fundamental a gente estudar, né? E o importante, exatamente como você falou, hoje você precisa ser, de certa forma, um pouco generalista para... Às vezes você sabe muito de uma área, mas fica deficitário em outra. E tendo esse conhecimento básico, você consegue se virar, né, no dia a dia, ali, no contato, tanto com dirigentes como com os próprios jogadores, né? Eu falo uma coisa que no mercado do futebol. Eu falo esporte, mas mais do futebol, porque o futebol é a minha área, e sempre que eu fiz, mas o esporte, né? Eu já estive em todos os lados da mesa. Eu já tive como jogador, eu já tive como diretor de clube, eu já tive como empresário que está discutindo o valor dos ingressos, já tive como ex-jogador, como treinador, como auxiliar, como coaching, como professor, enfim, até como roupeiro, massagista, e a gente vai se virando, porque uma coisa é você fazer a gestão de um clube, ou dos 40 clubes da primeira e segunda divisão, da Série A e B, e vamos colocar 100 clubes, vai. Você tem 100 clubes no Brasil, que é uma realidade. Agora você tem os outros 1.000 clubes no Brasil inteiro, que é uma outra realidade totalmente diferente. Jogadores que a gente vê, eu até brinco, né? Que eu falo assim, a gente está acostumado com o futebol da Globo, né? Apesar de eu trabalhar na
antes, mas eu falo, a gente está acostumado com o futebol da Globo, que é a Série A, é a Champions League, é a Copa do Mundo, é Libertadores, que tudo é bonito, todo mundo ganha bem, os jogadores têm salários milionários, os prêmios por ser campeão é 5, 10 milhões de dólares pra frente, enfim. Só que a gente tem um outro futebol, cara, que é o que não passa na Globo, que é a 90% da realidade. São jogadores que recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, não recebem, apesar do valor baixo, não recebem, não tem estrutura nenhuma, não tem alimentação, não tem onde morar, algumas barbaridades que acontecem, a gente vê aí, aconteceu a tragédia lá do que foi no Flamengo, que talvez hoje seja o time mais rico, mais estrutura, mais torcida, no Flamengo aconteceu isso, então a gente sabe a realidade do que fora isso daí, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Na época eu fui treinador de um time, o Marcílio Dias, um time da primeira divisão na época do futebol catarinense, que eu chegava de manhã mais cedo no campo, pegava a máquina de cortar grama, a maquininha, aquele tratorzinho, e cortava grama. Eu era o técnico do time. Porque se eu não fizesse isso, não ia ter qualidade para o treino e a gente não ia conseguir treinar. Né? Então, isso são casos. Isso é uma coisa no primeira divisão de Santa Catarina. Imagina em outros estados que o cara não tem um pão com manteiga e um café preto para tomar de manhã antes de treinar. Né? Então, a gente tem uma realidade diferente, a gente tem que defender muito, porque vários movimentos tiveram de jogadores que têm muita visibilidade, que chamam muita atenção, mas é para o futebol da Série A e B. É difícil ter um cara da Série D que vai lá e tem uma audiência com o ministro do esporte. Não tem, não dá para falar. E como não tem mídia e não tem apelo, esse grande universo do futebol, essa grande maioria do futebol, fica esquecido, né, cara? Então é um problema que a gente tem aqui no Brasil. Porque a realidade, como você disse, 90%, né, dos jogadores profissionais, dos clubes em geral, eles não vivem essa realidade que a mídia mostra, né? Imagine outros esportes, então, que não são tão difundidos no Brasil como o futebol, né? Também o tamanho da dificuldade que até atletas, a gente sabe até de atletas de alto rendimento esportivo, né, atletas olímpicos, que muitas vezes precisam parar de treinar para tocar a vida, né, arrumar um emprego e tocar a vida. Né? Infelizmente é uma realidade que às vezes não cai a ficha, né, porque a gente tem, como eu falei, a gente tem essa ideia do Neymar, do Ronaldo, do Romário, de que, os caras ganham milhões, fazem contratos milionários, joga no Barcelona, joga no Madrid, joga no Chelsea. Só que, o funil é muito grande, cara. De 10 mil, chega a 1.